Olá, queridos alunos do sexto ano. Sou a professora Joelânia, do componente curricular de matemática. Hoje, na nossa aula de número 41, falaremos sobre retas paralelas e retas perpendiculares e também sobre polígonos. Vamos lá? Retas paralelas e retas perpendiculares. Então, primeiramente, falaremos sobre retas paralelas, que são retas que nunca se cruzam, ou seja, não tem ponto comum. Entre uma e outra, existe sempre a mesma distância. Então, aqui no plano, nós temos um exemplo de duas retas paralelas. Vocês podem observar que entre uma e outra, a distância é a mesma e elas não apresentam ponto em comum. Por mais que elas se prolonguem, elas nunca vão se cruzar, porque entre elas vai existir sempre a mesma distância. Então, aqui nós temos a reta S e aqui a reta T. A representação de duas retas paralelas é feita. Colocamos primeiramente a letra minúscula que representa uma reta, S, duas barras, que é o símbolo de paralela, e a outra reta, que é a reta T, letra minúscula para representar, não é isso? Então, assim a gente lê. S é paralela a T. Retas concorrentes. São retas que se cruzam em apenas um ponto. Elas podem ser oblíquas ou perpendiculares. Então, as oblíquas são retas concorrentes que, ao se cruzarem, formam dois ângulos agudos e dois obtusos. Então, aqui nós temos como exemplo duas retas oblíquas. A reta S e a reta T, elas se cruzam em um único ponto, o ponto P, formando dois ângulos agudos, que são esses ângulos menores, e dois ângulos obtusos, que são esses maiores. Representação. S é oblíqua a T. Então, este aqui é o símbolo que indica quando duas retas são oblíquas. Perpendiculares. São retas concorrentes que, ao se cruzarem, formam quatro ângulos retos, ou seja, iguais a 90 graus. Então, aqui também nós temos a reta S e a reta T. Elas se cruzam em um único ponto e elas formam quatro ângulos retos, que são quatro ângulos iguais a 90 graus. Representação. S é perpendicular a T. Então, este símbolo aqui é o que indica quando duas retas são perpendiculares. Então, aqui a gente faz a leitura. S é perpendicular a T. Vejamos aqui o exemplo. Nós temos aqui a reta U e a reta V. Vocês podem observar que elas não se cruzam e elas têm a mesma distância de uma para a outra. Isso significa que a reta U e a reta V são paralelas, que é esse símbolo aqui que indica que elas são paralelas. Então, U é paralela a V. Aqui nós temos a reta S e a reta S. Elas se cruzam em um único ponto, formando quatro ângulos retos. Então, elas são perpendiculares. R é perpendicular a S. Aqui nós temos a reta Q e a reta P, que também se cruzam em um único ponto, mas elas formam dois ângulos agudos, que é esses dois, e dois ângulos obtusos. Então, elas são oblíquas. Então, P é oblíqua a Q. Construção geométrica de retas paralelas com régua e esquadro. Então, com os esquadros, podemos traçar alguns ângulos, por exemplo, de 30, 45 e 60 graus, além de retas paralelas e retas perpendiculares. Então, aqui nós temos exemplo de dois esquadros, o esquadro de 45 graus, dois ângulos de 45 graus e um de 90, e um esquadro onde nós temos um ângulo de 30 graus, um de 60 graus e o outro de 90 graus. Então, esses dois são exemplos de esquadros. Utilizando uma régua e um esquadro, vamos traçar uma reta S paralela à reta R. Primeiramente, alinhamos o esquadro com a reta R
e encostamos a régua na lateral do esquadro, mantendo-a fixa, como mostra a figura. Então, aqui nós temos a reta R, onde o esquadro ele foi colocado alinhado a ela e encostado aqui à régua. Segundo, deslizamos o esquadro mantendo a régua como apoio e traçamos uma reta paralela à reta R. Então, descemos um pouco o esquadro e traçamos uma outra reta paralela à reta R. Terceiro, podemos completar a figura colocando pontas de setas nas extremidades para indicar que a reta continua nos dois sentidos e nomeá-la com a letra S, obtemos assim R paralela a S. Então, aqui nós tínhamos a reta R e foi traçada a reta S, onde elas são o quê? Paralelas, porque elas têm a mesma distância e elas nunca vão se cruzar, elas não têm ponto comum. Utilizando uma régua e um esquadro, vamos traçar uma reta T perpendicular à reta R. Primeiramente, alinhamos a régua com a reta R. Tá aqui, ó, a reta R alinhada à reta. Segundo, apoiamos o esquadro sobre a régua e determinamos um ângulo reto. Ó. Aqui está a reta e o esquadro está apoiado sobre a régua. Foi traçado uma outra reta e aqui foi feito um ângulo de 90 graus, no caso, um ângulo reto. Terceiro, completamos a figura prolongando e nomeando a reta T. Obtemos, assim, R perpendicular a T. Então, aqui já tínhamos a reta R e com a régua e o esquadro foi traçado essa reta T, que é perpendicular porque ela forma 4 ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Agora vamos falar sobre polígonos. As linhas poligonais podem ser classificadas em abertas ou fechadas, não simples ou simples. Observe o quadro abaixo. Então, aqui nós temos linhas abertas e aqui nós temos linhas fechadas. Não simples é quando elas têm cruzamento. Aqui elas são abertas, não simples, porque elas se cruzam. E aqui elas são fechadas, não simples também, porque elas se cruzam. Aqui elas são abertas simples, porque elas não têm cruzamento. E aqui elas são fechadas simples, porque elas também não se cruzam. Polígonos são figuras geométricas planas, fechadas e formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Então, aqui nós temos dois exemplos de polígonos. Vocês podem observar que elas são figuras formadas apenas por segmentos de retas, fechados e que não se cruzam. Então, polígono é uma palavra de origem grega, onde poli é igual a muitos e gono é igual a ângulos. Ou seja, polígono significa uma figura com muitos ângulos. As figuras a seguir, no entanto, são exemplos de não polígonos. Ó, essa figura A, ela não é um polígono. Por quê? Porque seus lados não são formados apenas por segmentos de reta. Então, ó, nós temos essa parte aqui que não é reta, portanto, não é um polígono. Essa figura B, ela também não é um polígono, pois ela não é fechada. Então, essa parte aqui é aberta, então também não é um polígono. E essa figura C também não é um polígono, pois os seus segmentos de retas se cruzam. Então, ó, nesse ponto aqui, as retas se cruzam, os segmentos de reta eles se cruzam, então também não é um polígono. Polígono convexo e polígono não convexo. Polígono convexo é quando qualquer segmento de reta que possui extremidades em seu interior está totalmente contido no polígono. Polígono não convexo é quando qualquer segmento de reta que possui extremidades em seu interior não está totalmente contido no polígono. Então, aqui nós temos como exemplo um polígono convexo.
Observe que o segmento de reta de extremidades A e B, ele está totalmente contido no polígono. Então, ele é um polígono convexo. Já nesse segundo exemplo, nós temos um polígono não convexo. O segmento de reta aqui de extremidades A e B, ele não está totalmente contido no polígono. Existe essa parte aqui que passou por fora. Então, se existe a possibilidade do segmento de reta não ficar totalmente contido no polígono, então ele é um polígono não convexo. Elementos de um polígono. Os elementos de um polígono são lados, que são cada segmento de reta que forma o polígono. Vértices, são os pontos de encontro entre os lados de um polígono. Ângulos internos, são os ângulos entre dois lados consecutivos no interior do polígono. E diagonais, que são os segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos. Então, ó, aqui nós temos uma diagonal que foi traçada de um vértice a outro, onde eles não são consecutivos, ou seja, eles não podem ser traçados quando um vem logo após o outro, que são consecutivos. Neste caso aqui não tem como traçar diagonal. São sempre traçadas em vértices que não são consecutivos, ó. Aqui. Aqui nós temos um vértice, ó, esses cantinhos aqui são os vértices do polígono, que são os pontos de encontro dos lados. Aqui nós temos um ângulo interno, ó. E aqui são os lados do polígono. No caso, esse polígono aqui, ele é o quê? Ele é um hexágono, porque ele tem 6 lados. No polígono ao lado, temos 4 lados, ó. Nós temos o lado AB, BC, CD e DA ou AD. Geralmente é AD porque ele vem em ordem alfabética. Temos 4 vértices, que são os pontos de encontro dos lados, ó. Vértice A, B, C e D. Temos 4 ângulos, ó. O ângulo A, B, C, que é esse ângulo aqui. O ângulo B, C, D, que é este ângulo interno. C, D, A, que é este ângulo aqui, ó. E o ângulo D, A, B, ou pode ser também B, A, C, que é este ângulo interno aqui, ó. Então, nós temos 4 ângulos internos. E temos 2 diagonais, ó. A diagonal AC e a diagonal BD. 2 diagonais. Classificação dos polígonos. Os polígonos recebem o nome de acordo com o número de lados ou ângulos internos. Então, a mesma quantidade de lados de um polígono é a mesma quantidade de ângulos internos. Observe alguns exemplos a seguir. 3 lados, triângulo. 4, quadrilátero. 5, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. E aqui são as representações de cada um. 9 lados, eneágono. 10, decágono. 11, undecágono. 12, dodecágono. 15, pentadecágono. E 20, icosságono. Aqui também são as representações de cada um. Então, os polígonos, eles recebem esses nomes de acordo com a quantidade de lados ou ângulos internos. Aqui é a mesma coisa do exemplo anterior, é porque como as letras lá não estavam legíveis, então aqui vocês podem ver melhor. Número de lados e o nome de cada um. Aqui também, ó, número de lados do polígono e o nome de cada um de acordo com o número de lados. Polígonos regulares. São os polígonos que têm todos os lados e ângulos internos congruentes. Isto é, possuem exatamente a mesma medida. Observe alguns exemplos a seguir. Então, aqui nós temos um triângulo, que é o quê? Um polígono de 3 lados. Esse aqui é um polígono regular porque vocês podem observar que tanto os lados como os ângulos internos, eles são iguais, eles têm a mesma medida. Aqui também nós temos um quadrado, que também é
regular, é um polígono regular, porque todos os lados e ângulos são iguais. O pentágono também regular, hexágono regular, heptágono regular, octógono regular e decágono regular. Ou seja, todas essas figuras aqui que foram desenhadas, elas têm tanto os lados quanto os ângulos com medidas iguais. Então, eles são chamados de polígonos regulares. Então, assim a gente encerra a nossa aula. Muito obrigada pela atenção de cada um. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula.